Ainda falando, aqui da eleição em Curitiba, o Grupo RIC realizou hoje a última entrevista da série de lives, as entrevistas ao vivo que estão acontecendo nas redes sociais com os candidatos que foram confirmados à prefeitura da cidade em convenção partidária. A entrevistada de hoje foi a candidata Maria Vitória, do Progressistas. A candidata, que é deputada estadual, falou sobre a boa relação com o governador Ratinho Júnior, reforçou o interesse em melhorar a saúde de Curitiba e comentou também os projetos para as pessoas em situação de rua. Ela foi entrevistada pelos jornalistas Eric Mota e Manuela Niklevics. A gente começa acompanhando a fala dela sobre a possibilidade de aumentar horários de atendimentos das creches para até às 8 horas da noite na capital. Já falava isso a primeira vez que eu disputei a prefeitura em 2016, da importância de ter creches que estão abertas até às 20 horas. Porque o que acontece? Eu sou mãe, eu tenho 3 curitibinhas. E hoje é impossível você sair do seu trabalho às 5 horas da tarde, pegar o trânsito no horário de pico para ir buscar o seu filho, sua filha na creche antes das 6 da tarde, que é o horário que ela fecha, Então é um horário muito complicado, que impede muitas mulheres de aceitarem oportunidades de emprego por conta desse horário. Então o CEMEI Capivarinha é o CEMEI que fica aberto até às 20 horas, para que as mães que têm que trabalhar, assim como eu, tenham mais conforto e estejam seguras de que seus filhos, mais uma vez, estão bem cuidados, estimulados e bem alimentados. Só assim nós mães estamos seguras para exercer o nosso papel e trabalhar, porque hoje as mulheres trabalham, e precisam trabalhar. Bom, além de falar de estender o horário de funcionamento dos CMEIs das creches aqui em Curitiba, a candidata Maria Vitória também falou sobre propostas para a segurança pública na cidade. Disse que pretende mudar o nome da Guarda Municipal para Polícia Municipal e reforçou que ter diálogo com o governo do estado para aumentar o efetivo de policiais militares na cidade é importante. Transformar a Guarda Municipal em Polícia Municipal. Somente essa troca de nomenclatura já traz um pouco mais de autoridade para os nossos guardas municipais que fazem a segurança da nossa cidade. Uma parceria com o governador Ratinho Júnior, o qual eu faço parte de sua base de governo, inclusive em parceria com o governo do estado, através da Assembleia Legislativa, como segunda secretária. Fizemos vários projetos muito importantes pelo estado do Paraná, como o Asfalto Novo Vida Nova. Nós, através de boa gestão na Assembleia, economizamos 450 milhões de reais que devolvemos aos cofres públicos, ao governo do estado. 200 milhões foram usados no programa Asfalto Novo Vida Nova. E, dizendo do governo do estado, a parceria com a Polícia Militar é fundamental, Então, aumentar o efetivo da Polícia Militar na capital é fundamental. E, com esse diálogo, nós podemos também ajudar a segurança pública da cidade. A deputada estadual também ressaltou que se compromete a congelar a tarifa do transporte coletivo aqui em Curitiba e que estuda possibilidades para abaixar o preço que nós temos hoje. Eu posso me comprometer aqui com vocês de congelar a tarifa, Na minha gestão, a tarifa não vai subir. Eu não posso prometer tarifa zero, porque, como eu já disse, isso seria... não seria correto falar isso, apesar de que eu gostaria muito que Curitiba tivesse tarifa zero. Acho que o primeiro passo para a gente fazer qualquer coisa é querer, E a gente sabe que já tem aí 100 cidades no Brasil que oferecem tarifa zero, mas são cidades com menos de 300 mil habitantes, são cidades muito menores do que Curitiba, Mas uma tarifa progressiva poderia ser feita. O que nós temos de proposta imediata é o congelamento da tarifa, a sabadeira e a domingueira, E através de gestão melhorar mais ônibus no horário de pico e menos ônibus nos horários que eles estão sendo subutilizados. Tá aí então, a fala da deputada estadual Maria Vitória, que foi confirmada como candidata aqui à Prefeitura de Curitiba. A título de curiosidade, inclusive o registro de candidatura dela já está lá no Divulga Candicontas, já foi feito hoje mesmo da chapa dela, que é do PP. Para esclarecer para você que nos acompanha e não viu a entrevista completa, ela fala em sabadeira e domingueira, depois a gente questionou, ela disse que a proposta da chapa dela é diminuir a tarifa aos finais de semana para uma tarifa de R$1. Isso tanto no
no sábado quanto no domingo. Durante a semana, ela se comprometeu a congelar a tarifa do transporte público aqui de Curitiba, que é hoje, né, a capital com a tarifa mais cara do país, está em R$6, e disse que vai estudar com a nova licitação a partir de 2025 uma possibilidade de diminuir essa tarifa também durante a semana. Para você que quer acompanhar a entrevista completa, ela está lá na íntegra no nosso perfil do Instagram, que é @jpnewscuritiba. Não só a entrevista da Maria Vitória, como toda a série de entrevistas também com os demais candidatos que foram confirmados em convenção partidária na corrida à Prefeitura de Curitiba. Dentre estes nomes que foram confirmados, o único que não participou da nossa série de entrevistas foi o candidato Ney Leprevot, confirmado pelo Partido União Brasil, isso porque teve um conflito de agenda e ele acabou tendo que declinar o convite aqui da nossa emissora. Na verdade, ele tinha confirmado uma participação no início dessa semana, precisou reagendar, nós demos outras possibilidades de datas e horários, mas como ele não conseguiu ao longo dessa semana, que era quando a gente tinha proposto, né, encerrar essa série de entrevistas, ele teve que declinar o convite da emissora, mas todos os demais foram feitas as entrevistas. A gente trouxe sempre o destaque para você aqui no RIC Notícias Opinião, mas você pode acompanhar na íntegra lá nas redes sociais da Jovem Pan News Curitiba e também do portal ric.com.br. Rafa, a Maria Vitória falou muito sobre esse contato, né, e essa aproximação que ela tem com o governo do estado, reforçando que hoje, como deputada estadual, ela é da base do governo de Ratinho Júnior, e falou também muito sobre proximidade com o Rafael Greca, que é o atual prefeito da cidade, e chama bastante atenção, né, durante uma campanha, porque ela não é a candidata apoiada por nenhum desses dois nomes, né? Tanto a máquina aqui da prefeitura quanto a máquina do governo do estado apoiam uma outra chapa, que é do atual vice-prefeito da cidade, mas ela se utiliza muito dessa boa relação, mesmo não sendo a candidata apoiada por eles ali. Então chama atenção também esse lado político que ela tenta trazer, mas que nas articulações para essa campanha, para uma coligação, não deram muito certo, né? O PP, que vai ali com chapa pura, inclusive tem uma coligação com o PRD, mas o vice dela, que é o... Me fugiu o nome dele agora, já confiro aqui para você que nos acompanha. Isso, que é o pai do vereador, né, aqui da cidade, o Pier Petruziello, é o pai dele, não me lembro se é Walter ou se é Wagner, mas eles vão são ambos, né, do PP, o Progressistas, então vão com chapa pura e não tem esse apoio do PSD, que é o partido do governador Ratinho Júnior, e também hoje o partido do prefeito Rafael Greca. É o Walter Petruziello, que é o pai do vereador de Curitiba, Pier Petruziello. Bom, obrigada, Rafa. Não, a gente tem esses lápis, acontece, é muito nome muitas que a gente tem que trazer e muita informação. Mas você trouxe uma coisa muito relevante, mano, que essa tentativa, e aqui não estou falando de nenhuma candidatura específica, mas é um quadro que se repete em anos de eleições de maneira geral, né? De muitos candidatos tentarem, de fato, ter uma adesão ali, algumas figuras políticas que entendem que faz sentido ali dentro do seu quadro eleitoral, do seu espectro político, né? A candidata aqui em Curitiba não é a única, né? Outros já vinham desde a pré-campanha falando que tinham, de repente, alguns nomes que estão hoje no comando da cidade, do estado, no seu coração, embora não fossem ali o candidato. A gente vai ver isso se replicar não só em Curitiba, como em outras cidades. De maneira geral, isso acontece também em outras eleições, porque é isso. O candidato muitas vezes entende que tem sintonia, porque também houve participação ao longo daquele governo, ou então há uma atuação, digamos, como base eleitoral na Assembleia Legislativa ou qualquer instância que seja, Câmara de Vereadores, por exemplo, e aí tem essa vontade de tentar ali também trabalhar esta questão, né? É importante que a gente busque, enquanto eleitor, espaços como a entrevista que vocês propuseram realizar, Manu, para já ter esse desenho exatamente, né, desse cenário que, embora muitas vezes para o eleitor, que a gente sempre fala, né, tá no seu carro aí circulando nesse 7 de agosto, talvez muitas vezes pensando nos boletos da vida aí, né, distante do quadro eleitoral, mas faz muita diferença quando a gente tem, assim, a big picture, o quadro todo, né, quando a gente vai se afastando, sim, e vai entendendo esse desenho. Da onde surgiu aquela candidatura, né? Quem desistiu, cedeu apoio? Como é que são realizados, então, as parcerias, os quadros eleitorais? Como é que isso vem se concretizando dentro dos polos políticos do Paraná? Então é importante a informação política que depois vai se refletir lá na frente também nas boas escolhas, né? Muitas vezes a gente fica se lamuriando sobre a questão de impactos importantes que a própria Jovem Pan News trouxe com a reportagem que a Manu fez e coordenou, né? A questão dos impactos de obras atrasadas, desperdício de dinheiro público, problemas com creches, problemas com saúde na cidade. Então as eleições são exatamente o momento da gente externar muitas vezes a insatisfação ou aprovar um projeto que você considere bom, dando a sua chancela com o voto. E aí a informação é a arma que vai fazer a diferença, é a ferramenta que vai fazer a diferença para o bem, né?
vai impactar sobre todos nós. É isso, por isso que nós estamos de olho sempre nesse trabalho de trazer, né, todos os detalhes para você. Mas essa tentativa de colar, como a Rafa falou, né, ela é bem comum, ainda mais quando a gente vê gestões que têm bons índices de aprovação nas pesquisas, né? Então você tenta ali, de alguma maneira, tentar essa transferência de votos, mesmo que não seja a chapa oficialmente apoiada ali. A gente vê esse movimento acontecendo até com outras candidaturas em outras regiões do estado, né? Então a gente vai sempre trazendo aí esses bastidores. Tem os dois polos, né? Você tem aquele que quer colar no projeto bem sucedido e tem aquele que quer marcar o território dizendo contra. Isso, sou absolutamente contra isso que tem aí. Então é natural que nessas eleições se apresente o xadrez político dessa forma também.